com especial incidência na província de Maputo. Nessa altura, estamos claramente perante uma segunda vaga de epidemia em Moçambique. A nova vaga atingiu toda a nossa região, atingiu o mundo inteiro sem exceção. Esse agravamento global de pandemia contribuiu de forma decisiva ao surgimento de novas variantes de vírus, quase todas com maior poder de contaminação. Em Moçambique, os níveis de transmissão tornaram-se preocupantes. A taxa de positividade atingiu um recorde, os hospitais ficaram seriamente sobrecarregados e o número de mortes alcançou níveis altos. Essa situação obrigou a que o governo atuasse com urgência e firmeza, apoiado nos conselhos da Comissão Técnica e Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19. Através do decreto 2/2021, de 4 de fevereiro, anunciamos então um conjunto de medidas que garantissem a controle da epidemia. Atuamos a nível da prevenção com medidas já antes utilizadas, mas introduzimos também medidas inéditas em Moçambique, como o recolher obrigatório na área metropolitana de Grande Maputo. Sabemos que as medidas causaram transtornos nas nossas vidas cotidianas, mas sabemos também que elas foram necessárias. Reforçamos os mecanismos de controle e vigilância para que a aplicação das medidas fosse mais efetiva. Incentivamos as forças da lei para que privilegiassem o uso da atuação pedagógica com recurso à persuasão. Este é um combate em que não há dois campos. Estamos todos no mesmo lado. O nosso governo deu maior atenção ao domínio da prevenção, porque é na prevenção onde se ganham as batalhas de saúde pública. Mas não ficamos por esse nível. Trabalhamos intensamente para reforçar a capacidade dos hospitais em termos de equipamentos, pessoal e medicamentos. Trabalhamos na procura das vias mais rápidas de obtenção da vacina contra o vírus da Covid-19. Tem havido também sensível redução da taxa de ocupação de camas nos hospitais, devido à redução de casos graves e a uma maior capacidade do sistema de saúde. Contudo, em todo o país, subsistem ainda níveis de transmissão e taxas de positividade que não nos podem tranquilos. Em várias regiões do país, a situação epidemiológica continua a inspirar preocupação. Na cidade de Maputo, tida durante como o epicentro da pandemia no país, a situação parece melhorar nas últimas 3 semanas. Mesmo assim, a taxa de a capital permanece ainda superior a 20%. A taxa de positividade global em Moçambique é de 14%, o que é ainda para os padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde, taxas superiores a 20% obrigam a criação ou manutenção de políticas de restrições sociais. Todo este quadro aconselha a agirmos com prudência e criar um tempo para estabilizar as conquistas alcançadas. Esta é a natureza da epidemia. As curvas de transmissão crescem rapidamente e depois levam muito tempo para descer. Por essa razão, atuar de forma responsável, demos todos juntos, governo e cidadãos, passos positivos importantes. Mas esses passos só têm sentido se forem devidamente consolidados. As vacinas vão chegar e irão ser administradas primeiro àqueles que mais precisam, os profissionais de saúde. Isso significa que os nossos hospitais não podem voltar aos anteriores níveis de pressão que
que o processo de vacinação seja realizado de forma tranquila e de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. Como já disse, as vacinas vão ser uma enorme ajuda na nossa batalha contra a Covid-19. Mas não são um milagre, um complemento a este processo de prevenção coletiva que estamos a enfrentar desde o início da pandemia. Vamos ter ainda que continuar as básicas como lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social. Moçambicanas e moçambicanos, neste contexto, aconselhados pela Comissão Técnica Científica, através das recomendações produzidas na sessão extraordinária e escutadas as autoridades do governo, anunciamos as medidas a vigorarem de 0 horas do dia 7 de março de 2021 em todo o território nacional por um período de 30 dias. Primeiro, a manutenção do essencial das medidas do decreto número 2/2021, de 4 de fevereiro, que revê as medidas de contenção da propagação da pandemia da Covid-19 enquanto da calamidade pública. Segundo, deve ser reforçada a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os públicos, nos espaços públicos, nos mercados, grandes superfícies, centros comerciais e áreas comuns. Terceiro, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, foram notificadas 1.080 infecções em estudantes e professores, correspondendo a 4,6% dos casos nesse período, dos quais nenhuma apresentação clínica grave. Não existindo evidência de que a aquisição dessas infecções tenha ocorrido nos estabelecimentos do é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, técnico profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino do país poderão interromper as suas atividades letivas presenciais ou iniciá-las a posterior. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da Covid em vigor no país. É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o Campeonato Nacional de Futebol, denominado Moçambola, abrigo do decreto número 2/2021, de 4 de fevereiro, não treinavam devido a altas taxas de positividade, se suspensa a realização do respectivo campeonato. A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais, sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime de quarentena conforme estabelecido. O que é importante saber, os testes não estavam a ser feitos, esperamos que desta vez os clubes ou as federações o possam fazer. Reiteramos que as medidas serão ajustadas em função da evolução da pandemia no país, pelo que todos os setores de atividade social e econômica preparados para um cenário de reversão e adaptação progressiva. Estamos certos de que a implementação destas medidas permitirá que, em pouco tempo, possamos passar para um nível de restrição mais aliviado. Mas esse novo passo não é apenas da vontade dos governantes. É necessário que nos apliquemos todos, e eu digo todos, sem na implementação destas iniciativas. Há ainda, em Moçambique, cidades onde muito pouco usam máscaras. Há ainda muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército.
não ganharmos todos, seremos todos derrotados. Compatriotas, no próximo dia 11 de março, cumpriremos um ano que a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como pandemia global. Fará também um ano desde que comunicamos aos moçambicanos, primeira vez no dia 14 de março de 2020, sobre os riscos que esta nova doença representava para o nosso país. Nessa ainda não havia registro de casos no país. Hoje, percebemos como foi útil a forma como nos antecipamos aos desafios da primeira vaga que se veio a manifestar meses depois. Queremos congratular a todos aqueles que ajudaram nesta jornada difícil, com destaque para os profissionais de saúde. Temos a certeza de que a próxima vez que nos dirigirmos ao país, será para trazer notícias boas que confirmam que estamos no caminho certo. Quantos mais nos empenharmos, mais cedo começaremos um cotidiano sem medo, com mais saúde e com mais vida. Obrigado pela atenção dispensada.